E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos artistas mais queridos da história. Mas a gente não vai ficar só naquela história do Vincent van Gogh como pintor famoso, não. A gente vai tentar descobrir como ele aprendeu a ver e, mais importante, a sentir o mundo de um jeito que ninguém mais conseguia, transformando o comum em algo extraordinário. Parece uma pergunta meio doida, né? Mas a resposta para ela é a chave para a gente entender toda a genialidade do Van Gogh. E a resposta é que, para ele, essas duas coisas tinham uma beleza profunda, uma magia escondida. É exatamente essa capacidade de achar o sublime nas coisas mais simples que a gente vai investigar hoje. Beleza, vamos lá. Para começar, a nossa história não se passa num ateliê chique de Paris, mas sim nos campos da Holanda com um menino que era quieto, observador. A semente da arte dele não foi plantada numa escola, mas nas caminhadas que ele fazia sozinho pela natureza. E foi esse lugar que moldou o jeito dele de ver o mundo para sempre. Sendo filho de um pastor, ele cresceu dando valor para a vida simples, para a vida honesta. E isso é super importante porque, pensa bem, ele não pintava reis ou rainhas. Ele pintava a dignidade das pessoas do campo, a terra e o céu que elas conheciam como ninguém. E aí a gente volta para nossa pergunta do começo, né? Pro Van Gogh, a beleza não estava no objeto em si, mas na atenção que ele dava para aquele objeto. O primeiro, digamos, superpoder dele como artista foi uma coisa simples, observar. Mas observar de verdade, sabe? Só que só observar não era suficiente. A grande virada na vida e na arte do Van Gogh acontece quando ele se muda. Vamos acompanhar essa viagem, tanto física quanto artística. Uma jornada que levou ele da escuridão para uma verdadeira explosão de cores. Agora, dá uma olhada nesse contraste. É incrível. Lá na Holanda, as pinturas dele eram cheias de tons escuros, terrosos, quase melancólicos. Mas aí, em 1888, ele se muda para Arles, no sul da França, e descobre a luz do Mediterrâneo. E essa luz fez a paleta de cores dele literalmente explodir em amarelos, azuis e laranjas que parecem pegar fogo. Tá, mas e aí? Como é que essa mudança toda foi parar na tela? Existem 3 pistas, 3 digitais que não deixam dúvida, que fazem a gente identificar um Van Gogh quase que na hora. Bora virar uma espécie de detetive de arte para descobrir? São essas aqui, ó. 3 características que são a base de tudo: as pinceladas, as cores e a textura. A gente vai olhar cada uma delas de perto, porque juntas elas formam a assinatura única do Vincent. Vamos começar pelas pinceladas. Se a gente chega pertinho de um quadro dele, dá pra ver que a tinta não é lisa. Ela tá ali em traços curtos, em vírgulas, em espirais. Ele não estava só preenchendo um espaço, ele estava colocando energia e movimento em tudo. O céu parece que está girando, o trigo parece estar balançando com o vento. É como se a pintura estivesse viva, pulsando. A segunda digital dele? As cores. O Van Gogh usava cores puras, muitas vezes direto do tubo, sem misturar muito na paleta. Mas por que isso? Porque ele queria um máximo de impacto emocional. A ideia dele não era ser realista. Ele queria que a gente sentisse a intensidade do sol, a profundidade daquele céu à noite. E por último, a terceira digital, a textura. O famoso empasto. Essa palavra que parece complicada, na verdade descreve uma coisa que o Van Gogh fazia como ninguém. Ele passava a tinta bem grossa na tela, criando um relevo. A tinta literalmente salta para fora do quadro. É uma experiência quase tridimensional. Ele queria que a gente sentisse o peso da tinta. Beleza. Agora que a gente já entendeu o como ele pintava, vamos para a parte que eu acho mais legal. O porquê. Por que ele pintava desse jeito? E é isso que nos leva para o coração da filosofia dele, para o grande segredo. Aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo. Van Gogh não estava nem um pouco interessado em copiar a realidade. Ele queria interpretar a realidade através da emoção. Se ele olhava para o céu e sentia uma agitação, é isso que ele pintava, um céu que girava. Se o sol parecia queimar, ele pintava um sol com laranja ardente. Ele basicamente nos deu permissão para pintar o que a gente sente. É uma boa pergunta para se fazer, né? Qual seria a cor da alegria? Uma cor quente, uma cor fria? Para o Van Gogh, não tinha nem o que pensar. Era um amarelo-ouro. Ele fazia essa ligação direta entre cor e sentimento, quase como se ele enxergasse as emoções em cores. E a calma? Qual seria a cor? Talvez um azul mais suave? Um verde? O legal é que ele mostra pra gente que não tem resposta errada. A arte é exatamente essa conversa entre o que a gente vê no mundo lá fora e o que a gente sente aqui dentro. E essa ideia é muito libertadora. Bom, e agora a gente chega na parte final, e é aqui que a história do Van Gogh fica, sei lá, ainda mais impressionante. Todo esse desenvolvimento, essa revolução na arte, tudo isso aconteceu assim, num piscar de olhos. Pensa só,
Em toda a carreira, ele fez mais de 800 pinturas. É uma produção absurda, uma explosão de criatividade que não parava, que precisava sair dele. E o que deixa tudo ainda mais maluco é que isso tudo aconteceu em só 10 anos, de 1880 a 1890. Uma vida inteira de genialidade espremida numa única década, totalmente frenética e apaixonada. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta lá para o começo. O maior legado do Van Gogh talvez não sejam as pinturas em si, mas a pergunta que elas deixam no ar. Ele nos ensinou a olhar para um campo de trigo, para um par de botas, para um céu cheio de estrelas e a nos perguntar o que isso me faz sentir. Então, da próxima vez que alguém olhar para qualquer coisa, por mais simples que seja, fica o convite. Tenta ver como Van Gogh, não só com os olhos, mas com o coração.